Olá, eu sou Sara de Andrade, sou médica anestesiologista da equipe do Fernando Bray e esse vídeo é para falar sobre a importância da avaliação pré-operatória. A avaliação pré-operatória ela é realizada para que o anestesista ele conheça melhor o paciente, avalie o estado clínico do paciente e assim considere a melhor técnica anestésica para aquele paciente naquele procedimento cirúrgico. A gente inicia essa avaliação, essa entrevista com dados simples. Primeiro a gente pergunta a idade do paciente, peso e altura. Em seguida, nós vamos para os hábitos que esse paciente possui, se esse paciente ele é tabagista, lembrando que o cigarro ele é extremamente prejudicial, ele aumenta risco de complicações pulmonares, tanto intra como pós-operatória, além de alterar a vascularização e a cicatrização da ferida operatória. Além do cigarro, nós perguntamos sobre o uso do álcool e o uso de drogas. Lembrando que as drogas é uma informação extremamente importante para o anestesista porque ela está associada ao aumento muito grande de eventos adversos e complicações. Então não esconda nunca essa informação do seu anestesista. Depois que a gente conhece esse paciente em relação aos hábitos, a gente pergunta sobre as patologias que ele apresenta, as doenças crônicas, se ele tem pressão alta, diabetes, asma, bronquite, alguma alteração de tireoide. Eu costumo perguntar sobre internações anteriores, sobre idas ao PS. Às vezes o paciente ele não sabe nomear a patologia que ele apresenta, mas a gente consegue suspeitar de alguma coisa, colocar ali no radar. Depois que a gente sabe as patologias do paciente e os hábitos, a gente vai para as medicações de uso contínuo. As medicações que ele usa para controlar a pressão, as medicações que ele usa às vezes para alterar a coagulação do sangue. E é muito importante conhecer essas medicações porque algumas precisam ser suspensas em até 14 dias antes da cirurgia. São exemplos as medicações para emagrecer. Essas medicações elas alteram o esvaziamento gástrico, então a gente precisa suspender com antecedência. Medicações que alteram a coagulação do sangue com antecedência do ato cirúrgico. Outro dado de extrema importância para a gente é sobre as alergias desse paciente. Se esse paciente ele já apresentou alergia a algum medicamento, até mesmo alergias alimentares ou alergia a micropores, esparadrapo, e como que essa alergia ela se apresentou e em que momento. Sabendo as alergias do paciente, a gente evita compostos que podem inclusive ter reação cruzada e podem prejudicar esse paciente durante a cirurgia, após a cirurgia e desenvolver reações alérgicas. Então, depois de conhecer todo esse estado clínico do paciente, as patologias, os hábitos, as alergias, a gente pergunta sobre as cirurgias que ele já foi submetido, as experiências anteriores, se ele já fez alguma sedação, algum procedimento dentário e como que foi a resposta dele nessa cirurgia, nesse ato anestésico. Se ele teve náuseas e vômitos pós-operatório, alguma dor de difícil tratamento, náuseas e vômitos, tremores, enfim, se houve alguma experiência negativa que ele relata e que a gente pode melhorar. Depois, então, de conhecer tudo isso do paciente, nós vamos checar os exames que foram solicitados na indicação da cirurgia pelo cirurgião. Esses exames normalmente são exames de coração, o eletrocardiograma, exames laboratoriais como exame de sangue para saber se existe alguma anemia, alguma coagulopatia, alguma alteração de coagulação sanguínea, função renal. E de acordo com esses exames, a gente pode precisar solicitar exames adicionais ou pode precisar do parecer de outros especialistas. Isso tudo a gente vai conversar com o paciente. Com esse conhecimento do estado do paciente, nós vamos começar a orientação sobre o jejum. Nós costumamos pedir um jejum de 8 horas de alimentos sólidos, 8 horas antes da cirurgia. Então, se a cirurgia está marcada para 8 da manhã, a gente pede um jejum a partir da meia-noite e jejum de líquido, claro, de água, a partir de 2 horas antes da cirurgia. Em algumas cirurgias, nós até prescrevemos algumas soluções de maltodestrina que são carboidratos de rápida absorção, mas aí são exceções. Normalmente é isso, 8 horas de jejum para alimentos sólidos e 2 horas de jejum para água. Então, depois que a gente orienta o paciente sobre o jejum, nós vamos explicar a técnica anestésica escolhida, qual que é a técnica que ele vai ser submetido no dia da cirurgia
detalhamos essa técnica, tiramos as dúvidas, esclarecemos e explicamos como que ele vai acordar da cirurgia, se ele vai acordar com sondagem urinária, com meia elástica, com massageador na perna e a necessidade de tudo isso. Enfim, a gente faz essa avaliação pré-operatória, a gente prepara o paciente tudo para que ele chegue no dia da sua cirurgia seguro, confortável e com todas as suas dúvidas esclarecidas. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui nos comentários que eu vou te responder.